Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre a função logarítmica. Então, essa é a parte 2 da nossa aula e hoje vocês vão ver mais alguns exemplos sobre isso também, sobre como funciona e etc. Então, aqui, primeira coisa, né? O logaritmo nas equações exponenciais, que foi o assunto anterior a esse que a gente estava vendo. Em algumas ocasiões, as equações não podem ser reduzidas às igualdades de mesma potência, igual aquele exemplo que eu tinha mostrado para vocês, que tinham dois números diferentes e não dava para fatorar. Então, nesses casos, a gente pode utilizar os logaritmos para a resolução desses problemas. Então, eu trouxe novamente 2x igual a 3, e aí eu coloquei para vocês, né, sabendo que log de 2 é igual a 0,3 e log de 3 é 0,48. Isso como algumas coisas básicas. Analisando alguns valores básicos para essas funções, então fica mais tranquilo. Por exemplo, isso daqui, né? Fazem algumas associações, mas é bom vocês saberem, pelo menos 1, 2, 3, 1 não, perdão, mais 2 e 3. Então, o primeiro fato que a gente vai fazer para resolver esse problema seria pegar a caneta aqui. Vou colocar aqui de novo para vocês. Então, tem 2x igual a 3. Bom, aqui a primeira coisa que a gente pode fazer é transformar eles em log, porque não tem como fatorar nem nada, né? Eles já estão fatorados, então fica log de 2x. E aí aqui, como a gente já tem o valor dos logs na base 10, e aí como ele não tem nada embaixo, quer dizer que é base 10, eu vou deixar na base 10 aqui também. Então, log de 2 elevado a x na base 10 é igual ao log de 3. Como eu tinha mostrado para vocês anteriormente numa propriedade, quando a gente tem log de um número elevado a alguma coisa, você pode trazer esse número para o começo e multiplicar pelo log. Então, nesse caso, fica x vezes log de 2 igual ao log de 3. Agora, fazendo normalmente, né, eu tenho que x é igual ao log de 3 dividido pelo log de 2. Como a gente, nesse caso, já tem os valores dos logs, então vai ficar igual a 0,48 dividido por 0,3. Que vai ser igual a 1,6. Então, aqui nós temos o nosso valor de x. Então, agora a gente sabe que 2 elevado a 1,6 vai ser igual a 3. Basicamente isso. Nossa resposta. A gente tem também nos logs as funções logarítmicas. Então, o a e o x vão ser pertencentes aos números reais positivos e o a ele vai ser sempre diferente de 1.
nós chamamos a função abaixo de função logarítmica de base A. Então, ela é mostrada desse jeito, né? Então, pode ser f de x ou y, que vai dar na mesma, na hora de analisar. Igual log de x na base A. E, para a gente resolver esse tipo de função, a gente pode separar em duas fases, né? Como eles têm que ser positivos e o A não pode ser igual a 1, então a gente separaria para fazer a análise, né? Quando o A é menor do que 1 e quando o A é maior que 1. Inicialmente, vou mostrar para vocês o comportamento de uma função qualquer com A maior do que 1. Então, por exemplo, tem log de x na base 2. E aí, eu sei que isso daqui, então, o log de x na base 2 vai ser igual a y. E aí, o que fazemos? Como eu vou mostrar para vocês o comportamento gráfico também, quando a gente tem isso daqui para descobrir o comportamento dessa função, nós podemos chutar alguns valores, né, para x e depois descobrir o y. Então, aqui eu vou colocar 1/4 meio um, 2 e 4. Então, esses são os valores que eu vou colocar para vocês inicialmente. E aí, já um adendo, né? Nós já sabemos que tem uma propriedade do log que o log de qualquer valor, né, diferente de 1, vai ser igual a 0. Isso é uma propriedade. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vou colocar no cantinho para vocês, log de 1 numa base qualquer igual a 0. Por que isso? Porque a gente sabe que base qualquer elevado a 0 é igual a 1. Então, esse daqui a gente já tem definido. É uma coisa para vocês prestarem atenção também, porque é muito importante. Agora, vamos resolver para os outros valores, né, de x. Então, vamos mudar de cor aqui. Vamos para o primeiro, que é 1/4. Então, aqui, 2 y igual a 1/4. Então, aqui eu tenho 2/y igual a 1. Fatorando o 4, fica 2 ao quadrado. E aí, 2y igual a 2 elevado a menos 2. Porque se ele tá aqui positivo, ele sobe negativo. Então, nesse primeiro caso aqui, y é igual a menos 2. Ou então, menos 2. O segundo caso que a gente vai fazer vai ser para meio. Então, fica 2y igual a meio. Então, já fazendo no mesmo exemplo, eu sei que 2y, como eles já estão no mesmo valor, fica assim,
2 elevado a menos 1. Então, o y aqui é igual a menos 1. Então, menos 1. E agora a gente coloca para... Opa, perdão. Aqui parece que é uma coisa só, mas não é não. Então, vou tentar fazer uns riscos aqui, só para separar, para não confundir vocês. Agora, fazendo para 2. Então, 2 elevado a y igual a 2 elevado a 1, né? E aí, a gente sabe que esse y aqui é igual a 1. E fazendo 2 elevado a y, então, temos um outro resultado aqui. Então, y, outro resultado aqui. 2 elevado a y igual a 4. Então, 2 elevado a y igual a 2 elevado a 2. Então, o y, nesse caso, vai ser igual a 2. Então, temos esses valores aqui. Agora, eu vou colocar para vocês em uma forma gráfica. Então, vou fazer um gráfico para mostrar como é que é o comportamento desse tipo de... Então, aqui, vou pegar os valores que a gente tem, né? Então, aqui é x, y, e aqui, então, temos 2, 3, 4. E aqui meio e aqui 1/4. Então, estou colocando aqui para facilitar para vocês, tá? Então, aqui seria 1, 2, 3, 4. Aqui temos 1, 2, então, e aí aqui também, menos 1 e menos 2. Então, o primeiro valor que a gente vai ter aqui para nossa função vai ser o do 1/4, vai ser menos 2, beleza. Aí, meio vai ser menos 1. Vai ser 0, e sempre vai ser 0, né? Quando for esse valor. 2 vai ser 1. 4, 2. Bom, aqui temos um comportamento mais ou menos da função. E aí, essa função aqui é mais ou menos assim, que vocês conseguem perceber, né? Nesse sentido, que ela se comporta assim. Então, com o a maior que 1, que vai ser esse valor que tá aqui embaixo, a gente vai sempre ter uma função com esse comportamento aqui. Então, a função logarítmica, nesse caso, vai ser sempre crescente. Então, ela começa aqui bem embaixo e vai subindo. Agora, vamos para outro exemplo com o a entre 0 e 1. E aí aqui, peraí. Antes disso eu vou só mostrar rapidinho que, então, como eu tinha falado para vocês,
independentemente da função, aqui x, aqui y, com o a, com a maior que 1, ela é sempre algo parecido com isso, onde vai cruzar com x aqui em 1, sempre. Independentemente de qual for o valor que está aqui embaixo. Ela vai ser desse jeito, se o a for maior que 1. Agora, com o a entre 0 e 1, temos aqui outro método para vocês. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Então, vamos separar em x, em y. Vamos pegar os mesmos números. Então, 1/4, meio, 1, 2, 4. Então, aqui, estamos aqui para ajudar, ficar mais ou menos assim, para montar os nossos gráficos. Aqui, nós sabemos que vai ser sempre 0, então vou deixar aqui direto. E vamos fazer os outros resultados, então. Primeiro, vamos começar com o 1/4. Então, para resolver esse log, vai ser assim. Então, vou colocar meio, que é esse valor que está aqui, sobre y, que é o valor que a gente não vai ter. Então, isso aqui vai ser igual a y, igual a 1/4. E aí, nesse caso, eu sei que 1/2 elevado a y é igual a 1/2, e aí aqui ao quadrado. E aí fica 1/2 igual. Como 1 tá em cima, ele, independentemente de elevado a quanto ele for, eu posso colocar que isso é o mesmo que 1 sobre, no caso aqui, né? Temos esse y, que 1/2 elevado a 2. Então, nesse primeiro, y é igual a 2. Então, vamos deixar aqui 2. Aqui, vamos fazer a segunda. Então, meio y igual a meio. Então, isso daqui já vai ser igual a 1. Y igual a 1. Agora, vamos fazendo, né? Temos que meio y igual a 2. E aí, aqui, eu sei que, aqui positivo, se eu fizer meio y, e como ele tá positivo aqui, se eu colocar 1/2, fica tudo isso elevado a menos 1. Então, eu sei que esse y é igual a menos 1. E o último, separado para vocês. Então, calma aí. Aqui, pronto. Então, agora o último.
que vai ser meio igual a 4. E aí, fazendo da mesma forma, eu sei que 4 é igual a 2 ao quadrado. Só que como ele vai estar... dividindo o número aqui, ele vai estar embaixo, então fica 2 e tudo isso menos. Vocês podem também, se vocês preferirem, transformar esse 2 em elevado a, né? 1 sobre 2 elevado a y em 2 elevado a menos y, que no final dá na mesma. Eu já mostro pra vocês, calma aí. Então, igual a menos 2. Por exemplo, se for meio igual a 4, isso aqui é meio y, eu posso dizer que é igual a 2 elevado a menos y, que é igual a 4, que vai ser igual a 2 ao quadrado. E aí, menos y é igual a 2, ou y vai ser igual a menos 2, que dá na mesma. Então, aqui, menos 2. Agora, vamos fazer o gráfico. Então, y, x. Então, vamos fazer um pouco maior, para ficar até mais fácil, né? Já que todos os valores para x, eles são positivos. Então, vou fazer só assim. Y. Então, tá. 1, 2, 3, 4. Então, ai. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vou deixar aqui 1/4 e meio. Dessa vez eu não vou colocar análise porque é mais para vocês analisarem mesmo. Quando vocês forem fazer gráfico, essas coisas, vai ser num constante, né? Uma divisão constante. E aí aqui eu vou colocar 1, 2, uma escala constante. Menos 1 e menos 2. Só se for a escala de log, etc. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é o 1 sobre 4 vai estar no 2. Então, vamos marcar ele aqui. E aí, o meio está no 1. Tá. Aqui temos o nosso 0. O 2 estará no menos 1. Então, aqui mais ou menos. E o 4 está no menos 2. Agora, fazendo a junção, vai ficar aproximadamente alguma coisa assim. E aí, como ele tá numa escala assim, não ficou tão retinho, mas ele se comporta assim. Então, vocês podem perceber que, diferentemente desse gráfico que se comportou assim, quando a base é maior que 1, esse daqui, ele vai se comportar assim, indo cada vez mais para baixo. Então, ele vai continuar decrescendo. Essa função é decrescente.
E aí, a gente sabe que para qualquer A que tiver entre 0 e 1, vai se comportar como alguma coisa nesse formato aqui mesmo, com o 1 sendo o ponto de encontro. Então, era isso que eu tinha para vocês hoje sobre essa questão, esses dois exemplos. Então, deem uma olhada no livro que vai estar explicando muito mais sobre isso. Tem alguns exemplos sobre a parte de logaritmo também. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. E é isso. Então, tudo de bom para todo mundo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.